Vamos então à palavra de Deus. Os irmãos podem colocar um fundinho aí também. Irmãos, eu quero, antes de começar, dizer da onde essa palavra ela nasceu, da onde essa palavra ela surgiu. Nós vamos conversar hoje, o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar hoje sobre a ofensa. Amém? E eu tenho essa palavra no meu coração já há algum tempo. Eu vou dizer que cerca de um ano atrás, o Senhor já tinha me dado essa palavra. Eu lembro que durante o seminário teológico da nossa igreja, o Carisma, nós lemos um livro do autor cristão John Bevere, que chama A Isca de Satanás, The Bait of Satan, em inglês. E esse livro ele fala sobre ofensa, ele fala como o povo de Deus ele não pode se ofender, né, diante de alguma questão, de algum problema, porque isso é uma isca que Satanás ele usa. A ofensa é uma isca que Satanás usa para tirar o povo de Deus, para fazer do centro e para fazer com que o povo de Deus tenha conflito um com o outro. E eu lembro que na leitura desse livro e também na meditação de muitas coisas, há um ano atrás, o Senhor já falou tantas coisas ao meu coração a esse respeito, só que Ele não tinha me dado ainda o sinal verde para eu pregar sobre isso. E aí então eu entendi que eu estava ofendido. Eu estava ofendido com coisas que tinham acontecido na época, com questões, enfim, das mais diversas, até questões pessoais. Eu estava ofendido com algumas coisas que estavam acontecendo. E o Senhor não permitiu que eu pregasse essa palavra até eu ser curado. E glória a Deus por isso que cerca de 2 semanas atrás, o Senhor sempre faz isso. Com 2 semanas Ele já me dá a palavra do outro culto, do próximo culto. E Ele falou, tá bom, filho, agora você pode pregar sobre isso, agora você entendeu. Agora eu posso trabalhar no seu coração. Então sim, prepare a palavra, entregue à sua igreja. E hoje é um dia de vacina, amém? Nós somos uma igreja que é um posto de saúde, um hospital, nós vacinamos. Vacinamos para que quando acontecer o problema, a gente já esteja preparado. É muito melhor você se preparar antes, você se vacinar antes, do que você remediar depois, não é mesmo? E hoje é uma vacina antirrábica, Rabies Vaccine, para tradução no inglês, eu fui pesquisar. Então é uma vacina contra a raiva, amém? Eu quero compartilhar então com os irmãos, vamos abrir o texto que está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, dos versos 14 ao 21. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo, eu vou ler na versão NVT. A projeção também vai colocar aqui no telão. Romanos 12, do 14 ao 21, diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede,
dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos à sua total disposição, Pai, nesses próximos minutos que teremos aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor use a minha vida, tenha misericórdia do pregador dessa manhã, para falar a sua palavra ao coração dos meus irmãos e irmãs. Senhor, eu não tenho nada a oferecer senão a minha vida, senão a minha voz. Então, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra, ela encontre lugar em todos os corações aqui nessa manhã, Senhor. E que a sua palavra vá e ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo lançada em nome de Jesus. Eu ofendido é o tema de hoje. Irmãos, todos nós sabemos que em algum momento nós seremos feridos. Não tem jeito. Em algum momento na sua vida, na sua história, você e eu, nós seremos feridos. E o que o Senhor quer nos ensinar hoje é o que nós fazemos com essa ofensa que nós recebemos. Talvez você foi ofendido por uma palavra que foi dita ao seu respeito. Talvez você foi ofendida por uma expectativa que você tinha sobre alguém que não se realizou. Talvez você foi ofendido porque ninguém reconheceu o seu valor ou aquilo que você tanto lutou. Eu não sei qual é a sua situação. E se eu perguntar para você hoje, quem ofendeu você? Talvez você lembre. Talvez você traga uma pessoa na mente e comece a pensar, essa pessoa me ofendeu. Essa situação me ofendeu. Esse dia, essa fala, essa palavra, esse áudio que eu ouvi, isso me ofendeu. Mas irmãos, nós sabemos que somente o Senhor, Ele pode nos curar e pode nos mostrar aonde nós estamos errando. E a primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, antes de falar sobre quem nos ofendeu, é lembrar que nós também ofendemos alguém. Não é algo unilateral, é algo bilateral. Ao mesmo tempo em que eu recebo a ofensa de alguém e eu vou receber, eu também posso ofender outra pessoa. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é que nós somos muito falhos. Como seres humanos nós somos muito limitados. E se não for o Senhor e o caráter de Cristo Jesus em nós, nós iremos falhar uns com os outros. Esse capítulo 12 da carta de Romanos, ele começa falando sobre a renovação da mente, não é verdade? Romanos 12:1, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas tenham a mente renovada, não é verdade? E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, a partir desse capítulo, ele começa a pregar, a falar sobre perseguição, sobre injustiça, sobre inimizade e como o povo de Deus ele deve se portar, como o povo cristão alcançado por Jesus deve agir entre si. Nós devemos amar uns aos outros. E é por isso que a carta, esse capítulo começa dizendo que nós precisamos abençoar aqueles que nos perseguem. Nós seremos perseguidos.
O Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele disse que se alguém bater na nossa face, nós temos que dar também o outro lado. Não é verdade? Nós sabemos que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Nós sabemos também em outras cartas, e nós lemos que o nosso dever é amar um ao outro, é perdoar um ao outro. E isso, irmãos, é muito importante para nós. Por isso que nós estamos lendo Romanos 12, a partir do verso 14, para falar sobre esse assunto que é tão importante para nós. Como a ofensa está te dominando? E será que a ofensa que você tem, essa amargura, esse rancor que existe no seu e no meu coração, será que isso tem nos dominado? Será que isso tem nos dominado ao ponto de nos trazer enfermidade, de nos trazer doença? Será que isso que fizeram conosco faz sentido nós segurarmos com mãos tão firmes? É sobre isso que nós queremos, que o Senhor quer que nós saibamos hoje. É o que nós vamos aprender. E o primeiro ponto que eu falo com vocês é que a ofensa, ela é inevitável. Ela é inevitável. Mas a ofensa, ela não precisa governar o nosso coração. Lá em Mateus 18, 7, não precisa abrir projeção, fique em paz. Em Mateus 18, 7, o Senhor Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Todos nós seremos escandalizados, todos nós seremos ofendidos. Mas antes de olharmos para quem nos feriu, ou para essa situação que aconteceu, nós precisamos também lembrar que o Senhor Jesus, Ele também foi ferido. E Ele é o nosso maior exemplo. O que eu e você nós devemos fazer com essa ofensa que nós recebemos? Nós devemos olhar para Cristo e lembrar daquilo que Ele mesmo fez. Ele foi cuspido, Ele foi esbofeteado, Ele foi humilhado. Ele sangrou naquele madeiro por nós, foi xingado. Jesus, Ele sofreu tantas coisas por mim e por você. E quem somos nós então, irmãos e irmãs, para acharmos que somos melhores que Jesus? Ou para não seguir aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos disse para fazer? Nós precisamos entender isso. A ofensa, ela é inevitável. Como eu disse há pouco, todos nós, em algum momento, nós seremos feridos. Nós seremos mal interpretados. Alguém que amamos, e geralmente a pessoa que está do nosso lado que nos machuca, não é verdade? É a sua esposa, é o seu marido, é o seu irmão aqui na igreja, é o seu líder, é o seu pastor. Geralmente a pessoa que nós mais amamos é a pessoa que está mais próxima de nós. Talvez nós não receberemos o reconhecimento esperado, como eu já disse. E pode ser também que uma promessa ela não seja cumprida. Você ouviu algo de alguém, você combinou algo com alguém e aquilo não aconteceu. A sua expectativa, ela foi para o chão. O que eu e você nós temos feito com essa ofensa? Será que nós temos entregado isso diante de Deus? Ou será que nós temos tomado isso na nossa mão e falando, não, isso agora, isso é meu. Eu tenho direito. Eu tenho a razão. O problema da ofensa é esse. É quando nós tomamos a dor nas mãos e dizemos, agora isso é meu, agora eu não vou soltar. Vou pedir para o pessoal colocar o vídeo. Vocês vão ver um passarinho aqui. Amém? Podem assistir e eu vou continuar explicando.
No Novo Testamento, a palavra para ofensa no grego é escandalon, que é a mesma raiz da palavra em português de escândalo. Amém? Eles já vão colocar o vídeo, não se preocupe. Podem colocar. Já tá? Amém. Já, o passarinho já está comendo. Amém. Não olhei. Perfeito. E o que significa essa palavra escândalo? No grego, o escândalo é o gatilho da armadilha. É exatamente o mecanismo que faz com que a armadilha ela aconteça. E a ofensa é aquilo que nós nos alimentamos. Então eu e você, nós podemos ter todo o direito do mundo de dizer: eu fui ofendido, aquilo me machucou, e aí eu continuo comendo. Eu continuo comendo da ofensa, eu continuo me justificando, eu continuo dizendo: não, eu não vou soltar. O que fizeram comigo foi muito cruel, foi muito duro, até que, em um momento isso vai acontecer. Eu vou ficar preso dentro da armadilha, dentro da prisão que o escândalo, ele nos traz. Você pode achar que isso não vai acontecer com você, mas demorou todo esse tempo. E olha lá, o pássaro na jaula, o pássaro aprisionado. Mas vem Jesus e abre mais uma vez, para que eu e você a gente possa sair dessa prisão. Para que eu e você a gente possa sair dessa jaula. É isso que Jesus está fazendo aqui hoje. Amém? E é por isso que eu peço aos irmãos que abram o seu coração. Não diga: essa palavra não é para mim, pastor. E o senhor não sabe o que aconteceu comigo. O senhor não estava lá para ver o que disseram sobre mim, o que falaram de mim, o que fizeram para mim. E eu vou dizer para você, eu não estava. Mas Deus sim. Deus, ele conhece a tua dor. Ele sabe que te machucaram, ele sabe que doeu. Mas você hoje, meu irmão e minha irmã, você precisa soltar. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade mais uma vez para todos aqui presentes de decidir o que nós vamos fazer com a ofensa que fizeram contra nós. Será que eu e você vamos deixar essa ofensa criar raízes dentro do nosso coração? Ou será que a partir de hoje, você, assim como eu, vamos decidir entregar diante de Deus e falar: Senhor, eu não vou me ofender mais, porque a justiça é do Senhor. Amém, igreja? Estão comigo? 1 Pedro 3,9. O apóstolo Pedro, na carta à igreja, ele vai dizer: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Você pode ter sido ferido, meu irmão, minha irmã, mas você não precisa se tornar uma pessoa amargurada pelo resto da tua vida. E o Senhor está trazendo cura para você nessa tarde, em nome de Jesus. Você foi traído, amém? Assim como eu também já fui. Mas nem por isso você e eu, nós precisamos começar a desconfiar de todos. Sabe, a ofensa, ela faz isso conosco. A ofensa, ela nos dá um direito de dizer: agora eu vou me fechar. Eu não me abro para mais ninguém. A ofensa, ela tenta criar um lugar de fortaleza para se proteger. Você tem a falsa sensação que você está protegido, mas na verdade,
você está apenas bloqueando com que outras pessoas, e principalmente que o amor de Deus através de outras pessoas, possa impactar o seu e o meu coração. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O perigo, como nós falamos, é alimentar a ofensa dentro do nosso coração. Como que é isso na prática? Você fica imaginando conversas que você tem com a pessoa, se vingando, falando poucas e boas para essa pessoa. Você deseja secretamente no teu coração que essa pessoa sofra. A mão de Deus vai pesar sobre ela. Não é verdade? Nós como cristãos nós falamos isso. Quantas coisas nós ouvimos de crentes amaldiçoando outros crentes? Está certo isso? Onde a palavra de Deus está dizendo não retribua o mal com o mal. Não pague um insulto com insulto. Nós não podemos ser assim, irmãos. O Senhor está nos trazendo hoje a consciência de que nós precisamos arrumar isso na nossa vida. E o pior de tudo, existem pessoas que usam o erro do outro para justificar o próprio pecado. Existem pessoas que usam aquilo que aconteceu com elas para justificar o próprio pecado. Enquanto eu estava fazendo essa pregação, escrevendo essas coisas, o Senhor me disse que hoje teria pessoas aqui nessa situação. Talvez você esteja em um pecado, talvez você esteja fazendo alguma coisa que você sabe que não está certo. E o argumento e a justificativa que você usa para isso é que alguém um dia fez isso com você ou que alguém te ofendeu. Mas no nome de Jesus, eu estou falando isso não para a sua condenação, mas para a sua libertação em no nome de Jesus. Solte isso no nome de Jesus. Isso não é do Senhor, isso provém do maligno. O Senhor está falando no seu coração nessa manhã. Vamos para o ponto 2. A ofensa, ela altera nossa maneira de enxergar. Em Romanos 12:16 diz: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Não sejam orgulhosos e não pensem que sabem de tudo. Muitas ofensas, irmãos, acontecem na minha e na sua vida porque nós pensamos que aquilo que aconteceu foi um fato. Mas nem sempre isso é verdade, eu vou explicar. Existem ofensas que acontecem na minha e na sua vida quando nós concluímos que algo aconteceu. Ah, foi assim. Essa pessoa não respondeu a mensagem para mim, está me ignorando. Alguém não me cumprimentou na porta ou na hora de ir embora, tem alguma coisa contra mim. Essa pessoa não vai com a minha cara. Alguém tomou uma decisão diferente da nossa e a gente logo conclui: não respeita a minha opinião, eu não sou ouvido, eu não sou estimado. Talvez a pessoa ela tenha errado de fato, mas talvez é possível que a gente não conheça toda a história. E nisso, eu quero que você repita uma frase comigo e você vai sair daqui com essa frase, amém? A frase é essa: a ofensa é uma péssima intérprete. Você pode repetir comigo? A ofensa é uma péssima intérprete. A ofensa, ela lê gestos, ela lê mensagens, ela lê o silêncio e ela traduz tudo isso da forma mais negativa possível. A pessoa não me respondeu, ela está ofendida, eu já me ofendo,
já olha diferente, já não converso mais, aquela amizade, aquele relacionamento que eu tinha antes já não é mais como antes. A ofensa, ela é uma péssima intérprete. A ofensa, ela coloca um filtro no meu e nos seus olhos, e quando nós olhamos aquela pessoa que nos ofendeu, nós minimizamos tudo de bom que a pessoa já fez. A pessoa pode ter acertado 98%, mas os 2% que ela errou comigo e com você, já era, essa pessoa, não me relaciono mais. A ofensa, ela amplia tudo de ruim. A ofensa, ela transforma os erros que a pessoa cometeu contra nós na identidade da pessoa. Essa pessoa é assim. A ofensa, ela transforma suspeitas em certezas. E o pior, a ofensa, ela transforma uma situação em uma história permanente. É esse o cuidado que nós temos que ter com ofensa. Mas Jesus, irmãos, Jesus nos chama à compaixão, à misericórdia e à humildade. Repita comigo, por favor. Jesus me chama para a compaixão, para a misericórdia e para a humildade. Eu explico. Compaixão é recordar que o outro também é humano e que nós também vamos falhar com o outro. Não existe nenhuma quarta pessoa da Trindade aqui dentro. Existe não, né? Um vice-querubim, vice-deus, não tem, né? Todos muito falhos, todos muito limitados. Nós todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Se não for Deus na minha e na tua vida, esquece. Então nós temos que ter compaixão. Misericórdia é não reduzir essa pessoa ao seu pior momento. É ter misericórdia. Ela errou, ela falhou. Talvez ela vai pedir perdão para você, talvez não. Mas com os olhos de Jesus, os olhos de misericórdia, você olha aquela pessoa e fala: Senhor, tenha misericórdia. Você quer ver um exemplo? Você lembra quando Jesus estava naquela cruz? E ali os soldados estavam xingando, estavam ofendendo Jesus, e eles diziam: tu não és o Filho de Deus? Então desce daí. Você não está falando que é o Messias? Desce dessa cruz. E o que Jesus ele falou, irmãos? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus teve misericórdia. Jesus teve compaixão. E Jesus foi humilde. E a humildade é admitir que a nossa interpretação sobre aquilo que aconteceu, ou sobre aquilo que não aconteceu, humildade é admitir que nós podemos estar errados. Tem mais história por aí, é mais profundo. Então, 3 coisas práticas aqui para nós. A primeira pergunta que nós precisamos, diante do Senhor, parar e perguntar e entender é: o que realmente aconteceu? Essa é a primeira pergunta. O que realmente aconteceu? Segunda pergunta é: o que eu sei e o que eu apenas estou supondo sobre isso? Ou sobre essa pessoa? O que eu estou supondo sobre ela? E a terceira é: eu conversei diretamente com a pessoa? Lá em Mateus 18:15, Jesus ensinando sobre oração e sobre como tratar um irmão em pecado, ele vai dizer: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-o a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o teu irmão. Será que eu e você temos feito isso? Se alguém pisa na bola com a gente sai contando, fofocando sobre algo que aconteceu conosco
para dizer, para pegar aliado para a gente, né? Transforma aquela pessoa na pessoa mais horrível do universo. Será que eu faço isso ou será que eu oro e falo, Senhor, me dá estratégia para eu poder falar com essa pessoa? E aí o Senhor prepara um momento para você chegar nesse irmão e dizer, irmão, irmã, tu pecou contra mim. Vamos resolver a situação? É assim que o povo de Deus precisa andar. É assim que nós fomos chamados para fazer, é dessa forma. Amém, irmãos? Deixa eu contar mais uma história sobre suposições também. Foi uma ilustração muito interessante, foi um testemunho, na verdade, que eu ouvi nessa semana. Eu estava ouvindo um podcast e o pastor, ele disse, falando sobre ofensa também, falando sobre as lutas, né, que nós temos no ministério, ele falou de um erro que ele cometeu como pastor. Irmãos, não existe coisa pior do que um cristão ofendido. Amém? Todos sabemos. Mas o negócio aperta quando é um pastor ofendido. Isso também é um negócio difícil, não é verdade? E ele falou então que ele tinha chamado uma reunião dos líderes da igreja e tinha combinado a reunião no dia e tal, e os líderes foram. Só que teve um líder que não foi. E ali, aquele pastor, ele começou a já se questionar, falar, por que esse cara não veio hoje? Eu avisei no começo do mês que teria essa reunião. Essa reunião é importante, é a reunião da liderança da igreja. E aí ele ficou com isso na cabeça, a reunião rolando, aí ele não sossegou, ele não largou, ele se ofendeu, ele disse isso no testemunho, e ali ele foi para um quarto, para um lugar, e ele começou a ligar para esse líder. Liga, e nada de atender. E ele não se deu por vencido e ligou mais uma vez. E aí aquele líder, ele atendeu. E aí sabe o que o pastor fez? Ele começou a dizer, você não tem responsabilidade. Eu tinha marcado com você, por que você não apareceu? Você não me atende o telefone? O que é isso? Eu não esperava isso de você. Enfim, começou a julgar tudo sobre a vida daquele irmão. Aquele líder ouviu, aquele irmão ouviu, esperou o pastor falar, se acalmar. Aí ele falou, pastor, nesse momento eu estou no funeral do meu pai. Meu pai acabou de falecer e a gente está preparando tudo. Me desculpe, eu não pude ir na reunião hoje. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que antes de nós tirarmos conclusões sobre algo, escute isso, por favor. Antes de tirarmos conclusões sobre alguma coisa que aconteceu, procure investigar, procure entender o que de fato aconteceu. Isso vai te livrar de muita coisa, eu te garanto. E é exatamente isso que o Senhor está nos falando. E eu entro no terceiro ponto, no 17, que diz, Romanos 12, 17, nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é o melhor aos olhos de todos. Nós, como cristãos, nós não somos daqueles que amaldiçoam, daqueles que revidam. Nós, como cristãos, somos aqueles que, mesmo ofendidos, nós abençoamos. E o Senhor me manda dizer nessa manhã, marido, ouça sua esposa. Esposa, ouça o seu marido. Não se ofenda com a sua própria carne. A pessoa que quer o melhor bem para você no mundo não é mais o teu pai, a tua mãe, mas é o teu cônjuge, é a tua esposa, é o teu marido.
ouça. As duas partes. Nós podemos estar errados. Amém? Ponto 3. Nunca pague na mesma moeda. Existe uma diferença entre buscar justiça e exigir vingança. Quando nós os ofendemos, nós começamos a pensar em maneiras de nos vingarmos, maneiras de nós sermos ressarcidos daquela injustiça que nós sofremos. Mas a palavra de Deus está dizendo lá no verso 19 e 20, do mesmo capítulo de Romanos 12, amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. A vingança não é tua. A vingança não é minha. E nós não podemos usurpar a posição de Deus como justo juiz que Ele é. A nossa justiça, como diz a palavra de Deus, não passa de trapo de imundícia. Não vale nada. A gente pensa que nós somos muito justos, não é verdade? Mas a nossa justiça diante de Deus, ela não vale nada. Então o que eu e você devemos fazer é entregar a Deus, entregar ao Senhor. Talvez a oração que eu e você nós temos que fazer é algo como isso. Senhor, o que aconteceu não foi correto, e não foi. Mas eu recuso a tomar o teu lugar. Senhor, eu não serei juiz, eu não serei promotor, eu não serei executor. Eu entrego essa ofensa a ti. É isso que Jesus espera de nós. E eu entro no último ponto aqui, sumarizando tudo que a gente falou. Porque, irmão, se eu pregasse só sobre ofensa e dizer para você, meu irmão, minha irmã, pare de se ofender, nós entraríamos em um legalismo. Seja melhor para alcançar a graça de Deus. Mas não é isso que estamos fazendo aqui. A vacina vem agora. A vacina é o amor e o exemplo de Jesus. Como eu já disse no começo, o Salvador que perdoou quando ele foi ofendido. E esse é o centro da mensagem de hoje. O centro da fé cristã não é sobre a nossa capacidade de sermos melhores. O centro da fé cristã é Cristo, Jesus. Então toda ofensa que existe no meu e no teu coração, nós agora lançamos diante de Jesus e pedimos para que Jesus, Ele tire isso do nosso coração. E o exemplo dele é que ele foi rejeitado, ele foi traído por Judas, ele foi acusado injustamente, ele foi insultado, mas ele não pagou o mal com o mal. Pelo contrário, ele pagou o mal com o bem. E através do seu sacrifício por nós, da sua misericórdia por nós, nós temos hoje vida, e vida em abundância em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu encerro essa pregação dizendo a você, entregue ao Senhor. Entregue a sua causa ao Senhor, porque Ele cuida de você. Fique em pé, por favor. Jesus pagou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Uma dívida com o próprio Deus. Todo pecado que nós cometemos, Jesus, Ele morreu para pagar essa dívida. Hoje nós temos vida porque Jesus nos salvou, porque Jesus nos perdoou.
Então, como sumário, como conclusão de tudo aquilo que nós falamos hoje, nós precisamos lembrar, preste atenção, a graça que nós recebemos de Cristo é maior do que a ofensa que nós carregamos. A graça e a misericórdia que nós recebemos de Jesus Cristo, Ele perdoou o meu e o teu pecado. Isso é muito maior do que qualquer tipo de ofensa que a gente queira se agarrar. A graça e a misericórdia de Cristo é maior do que a dívida que eu estou tentando cobrar. E não pode ser assim. No nome de Jesus. E a nossa oração é para que nós sejamos uma igreja vacinada contra a ofensa. Você será ofendido. Mas o que você vai fazer com essa ofensa vai ditar o que vai controlar o teu coração. E se nós nos mantivermos ofendidos, nós estaremos desobedecendo a palavra de Deus que diz: não pague o mal com o mal. Se depender de você, Lagoinha Gol, se depender de mim e de você, amém? Temos um combinado hoje? No que depender de nós, viveremos em paz com todos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, selando essa palavra, e logo a seguir nós vamos louvar mais uma canção. Senhor Jesus, nós ouvimos a sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia sobre nós. Senhor, nós sabemos que somos tão limitados. Senhor, quando nós somos ofendidos, nós tentamos, ó Pai, nos justificar, nós tentamos retribuição, nós tentamos nos vingar, mas a vingança, ela pertence ao Senhor. Então, Senhor, nessa manhã, nos ensina a não retribuir ofensa por ofensa, a não pagar mal por mal. Senhor, nos ensina a fazer o bem. Nos ensina, Jesus, a ter a mesma atitude que o Senhor teve quando o Senhor foi para a cruz do Calvário. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, sabendo, Pai, que toda graça, todo perdão, toda misericórdia vem de Ti. Então, Senhor, nos dá força para liberarmos o perdão necessário. Nos dá força, Senhor, para entregar essa ofensa, que eu e meus irmãos nós possamos sair daqui hoje não mais carregando um peso nos nossos ombros, mas colocando diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo. Sabemos que o Senhor perdoou e transformou a nossa vida, e o Senhor também pode perdoar e transformar a pessoa que nos ofendeu. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.